Jesus, Maria, José, nossa família vossa é. Que bênção ter uma família. Como é bom ter a nossa família. E como é bom aqui no programa Família dos Devotos termos esse quadro Essência Familiar. Exatamente para que a gente possa conjugar o aspecto educativo na vida da família. Hoje vamos falar sobre um dos mandamentos de Deus que pedem a nós honrar pai e mãe. Padre Dalton, mais uma vez bem-vindo, nossa gratidão sempre, como é bom tê-lo conosco, sua reflexão e também a sua bênção para as nossas famílias. Que dicas, exemplos, que situações práticas o senhor poderia nos dar para um filho honrar pai e mãe? Primeiro aí, você disse que é o quarto mandamento das 10 palavras com que Deus premiou e honrou a humanidade para que ela se organizasse. É o quarto, são 10 palavras. São 10 mandatos, são 10 propostas para que a humanidade seja capaz de dar o melhor de si. Nesse contexto bíblico é que está esse mandamento, não é da igreja, a igreja conserva o mandato recebido. Não foi a igreja que criou esses mandamentos, eles foram dados. Trata-se de honrar. Contrapõe o verbo desonrar. O neto mata a avó para ficar com a pensão dela na ilusão. Disse assim. A mãe pega o recém-nascido, põe dentro de um saco e joga na lata de lixo. Será que os pais se honram bastante para merecerem ser honrados? É a primeira questão da triste notícia, do triste panorama da desonra na realidade atual. E com que força, dentro dessa realidade dura, você tem 23% dos casados, a família é só cuidada pela mãe. E você tem, nesse conjunto, 6% que só o pai é que cuida. Que difícil que é. E ao mesmo tempo, contém uma mãe adotiva, como de vez em quando vem algumas reportagens de boas notícias, ela tem 23 filhos que ela adota, que ela cria, e a ternura que os filhos têm de honrar essa mãe. Mas nós devíamos primeiro nos lembrar que Deus nos honra. Nos honra porque nos criou. Nos honra porque nós temos fé. Nos honra porque nos deu Jesus. Nos honra porque somos igreja. Como acolher esse caminho honroso que Deus propõe a cada um de nós? Eu te criei para ser feliz, mas não feliz junto, sozinho, junto com os outros. Quando eu acolho essa honra, eu me sinto honrado, eu posso perceber naqueles que cuidaram de mim, meu pai e minha mãe, que eles merecem ser honrados pelo que fizeram comigo. Não tem pai e mãe perfeito, mas a memória global do conjunto da experiência afetiva, amorosa, educativa, é de que papai e mamãe
merecem minha atenção, porque abriram para mim os caminhos da vida. Então, honrar em primeiro lugar é respeitar a origem de onde você veio. E ela é concreta, são duas pessoas. Aí eu volto ao texto bíblico, que diz assim no livro do Êxodo: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Naquele tempo, a terra que o Senhor Deus nos dá é a terra prometida. Mas qual é a promessa de terra que Deus nos dá? A fraternidade. Não existe fraternidade se nós não somos e nos consideramos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que ter uma paternidade e uma maternidade. Dentro da nossa igreja, a paternidade divina, a filiação divina de Jesus e a maternidade de Maria. Nós simbolizamos e encarnamos na experiência da fé o processo de criar esse agradecimento, esse louvor, essa adoração. Eles nos deram vida, gastaram o que ganharam para me sustentar e para fazer que eu pudesse fazer meu próprio caminho. Me acompanharam nas dificuldades. Que dificuldade eu tenho agora de acompanhar meus pais no envelhecimento ou na convivência da alegria desses dias? Não é por nada que na cultura a casa do pai e da mãe é o lugar da reunião de todos, tanto dos filhos como dos netos. E que falta faz a muitos filhos que se perderam porque não têm o elo da casa paterna e não conseguiram criar entre eles ritos de união. Muitos criaram mais divisão, cada um seu canto. Se falam de vez em quando pelo celular, mas perderam, não tem uma casa de referência, não tem aonde ir, para bem dizer. Há pessoas concretas. O beijo, o abraço, a ternura, a ajuda material. Honrar pai e mãe é não perder o contato com essa experiência gigantesca que eles vão, mais velhos que nós filhos, precisando cada vez mais de nossa atenção. É interessante que algumas pessoas tem que cuidar do pai, a mãe já morreu, cuidar do pai, Alzheimer. Estou falando de um caso muito concreto de uma mulher, para citar outras situações. Mas ele é meu pai, ele não pode fazer isso. Eu falei, bem, ele está doente, ele não é teu pai. Ele é um homem que adoeceu. O pai que você tinha já funcionou. Agora você tem uma pessoa muito querida que está doente. Cuida dele em agradecimento, mas não espera que ele seja teu pai, ele não é mais teu pai, na função real e experimental, não é teu pai. Se você não fizer essa distinção, você vai ter dificuldade de lidar com ele, ou com a braveza, ou com a depressão, ou com a inquietação, ou a desobediência de estado. Assume o lugar que os pais fizeram com você, faça com ele. Eu insisto muito no envelhecimento das novas gerações que duram mais tempo e os filhos estão com dificuldade de atender ao pai porque eles estão em pleno vigor de vida e querem, dentro do contexto social, desfrutar da vida sem ser incomodados. Mas como não me incomodar? O livro dos Provérbios. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai. Não rejeites a instrução de tua mãe. E o texto continua.
Quando caminhavas, eles te guiavam. Quando descansavas, eles te guardavam. Quando despertavas, eles falavam contigo. Honra teu pai de todo o coração. Não rejeites a instrução de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles, que Ele dará pelo que te deram. Essa é a questão. Que daremos pelo que recebemos? E se eu não tenho uma memória agradecida de meu pai e de minha mãe, é porque eu não soube aprender com eles o que eles foram capazes de me oferecer. As novas gerações vão levar certo tempo a honrar pai e mãe. Mas certamente queremos percorrer este caminho com esta bonita reflexão do Padre Dalton, estes gestos tão concretos, tão presentes, estas exemplificações e a luz da Palavra de Deus que sempre motiva, anima e faz a nossa experiência cristã acontecer em nossas famílias. Muito obrigado, Padre Dalton. Dê-nos a sua bênção. Antes de abençoar, pedir ao Senhor Deus que dê aos filhos a capacidade de uma memória agradecida e de uma força de ajuda, de amparo, de alegria, de convivência, de oferecer o melhor que eles têm dentro da evolução cultural para pai e mãe que são de outras gerações. Que a cada pai e a cada mãe que sente a ingratidão receba o abraço da Mãe Aparecida para que possa permanecer confiante no mistério do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com esse abraço, a gente se despede. E aqui estamos no nosso programa, nesse quadro Essência Familiar, para ajudar você na sua família a reacender a chama da alegria, do amor e da coragem. Até mais!